Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Chips e nesse vídeo eu vou trazer para vocês os melhores jogos e palpites da quarta-feira, dia 17 de maio. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! Time, quarta-feira, aquela grade de respeito, semifinal de Champions League, vários jogos de mata-mata da Copa do Brasil. O que você está esperando para baixar o aplicativo da OneFootball? Por ali, você consegue ter as estatísticas, escalações oficiais uma hora antes da partida e ainda notícias do seu time de coração. Eu vou deixar o link aqui embaixo, também vou deixar um QR Code na tela. Aproxima a câmera do seu celular que você já vai ser direcionado. E o melhor de tudo, é totalmente gratuito. Baixe agora, OneFootball. Bora lá, time, começar nossas análises e, claro, já vou começar por ela. Orelhuda, Champions League, Liga dos Campeões. Segundo jogo de mata-mata, semifinal, Manchester City e Real Madrid, 16 horas, jogo lá na Inglaterra. Muito importante, tudo que eu falo aqui reflete a minha opinião pessoal, não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Quem é das antigas, senta o dedo no like antes que eu me esqueça. Quem chegou agora, se gostar do conteúdo, depois se inscreve no canal. Vamos lá, time! Como eu falei, 16 horas, um jogaço. Sinceramente, em nossa humilde opinião, quem passar aqui desse confronto, eu acho que levanta o caneco, tá legal? Primeiro jogo na Espanha, 1-1, e agora, como eu falei, o jogo é na Inglaterra. Eu tenho aqui duas equipes extremamente ofensivas e eu acho novamente que a gente tem tudo para ver um jogo com gols, e a gente torce por isso, não é? Vamos dar uma olhadinha aqui na race do City jogando em casa. Nos 5 últimos jogos, venceu todas as partidas, um baita retrospecto e ano do City, e mercado de gols vem absurdamente forte. 2-1, 3-0, 4-1, 3-0, 3-1. O Real Madrid jogando como visitante, oscilando um pouquinho dos 5 últimos jogos. 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols muito forte também. 2-0, 4-2, 2-0, 2-0, 4-0. Confronto histórico, 4 jogos brincando mais de 1,5 gol, ambas marcam também chamando a atenção. Dos 5 últimos jogos, o City venceu 3, empatou 1 e perdeu 1 para o Real Madrid. Estou me referindo aqui aos jogos na casa do City, tá bom, time? Vamos lá. O que eu tenho aqui para essa partida? Primeiro, cenário sem dúvida alguma, mercado de gols, mais de 1,5 gol, muito forte, odd de 1,20, o mercado sabe disso e dá uma odd relativamente baixa. Correndo um pouquinho mais de risco para ambas equipes marcarem, odd de 1,68. E sinceramente, eu não queria buscar resultado aqui em pré-live com vocês, viu, time? Porque o que acontece? Primeira partida na Espanha, o City começou de maneira avassaladora, só que ele não fez o gol. E de repente, o Real Madrid começou a jogar mais bola e o Real Madrid vai e abre o placar. Depois o De Bruyne acabou empatando. Eu já havia falado em outros vídeos, né, que eu acho que esse ano é o ano do City, né? Eu acho que está na hora do Guardiola ganhar esse título pelo City e pelo elenco que o City possui e o Haaland na frente também numa fase muito iluminada. Eu acho que o City tem grandes chances de ir para a final e ser campeão. O problema é que do outro lado a gente tem uma camisa extremamente pesada e o papa títulos, que é o Real Madrid. Dou um leve favoritismo para o City, mas em pré-live prefiro operar em mercado de gols. E vamos falar um pouquinho das probabilidades, né? Eu falei em mercado de gols, 95% de chances da gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo, tá bom? 70% de chances para ver 3 gols. Isso mostra a capacidade ofensiva das duas equipes. Com relação aos escanteios, o City tem uma média de 6,4 em seus jogos e o Real Madrid 4,2. Aqui a gente pode pensar assim, para o City ter mais do que 2 escanteios na partida e o Real Madrid mais de 1 escanteio. Acho que são médias, aí são números conservadores que dá para colocar no bilhetinho. Com relação aos cartões, eu tenho uma média de 1 para o City, é uma média baixa,
o Real Madrid com 2,3. O Real Madrid com uma média mais alta. E vou falar para vocês, hein? Na partida anterior, eu não sei como o Carvajal não tomou cartão. O primeiro tempo ele estava implorando e o juizão aliviou para ele, tá bom? Então aqui o que eu vejo? Primeiro, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos, um cenário bom para escanteios também, mais de 2 cantos para o City, mais de um canto para o Real Madrid. Cartão, principalmente para o Real Madrid, acho que pode ser interessante, até porque eu vejo o City com maior posse de bola desde o início da partida, tá bom? E agora eu vou trazer para vocês também os dados aqui de finalização de 2 grandes atacantes. Pelo lado do City, o Haaland, e pelo lado do Real Madrid, o Benzema. Bora lá, time, falar um pouquinho aí de finalização, chute a gol ou mesmo gol. Pelo lado do City, o norueguês Haaland joga demais e tem números impressionantes. A média de gols por partida é de 1,1, ou seja, mais de um gol por jogo. No alvo, ele acerta 1,8 chutes e finaliza 3,5. São várias finalizações por partida. Essas são as médias aí, números do Haaland. Agora eu vou falar do Benzema pelo Real Madrid. Bora lá, time, atacante aqui do Real Madrid, o francês Benzema. Os números do Benzema, ele tem uma média de 0,4 gols por partida, finaliza 3,7, finaliza bastante, e no alvo ele acerta aí 2 chutes por jogo, tá legal? Além do Haaland e do Benzema, a gente também tem que ficar esperto e de olho no Kevin De Bruyne, pelo lado do City, e do lado do Real Madrid, eu não poderia deixar de fora o Vini Júnior e também o Rodrigo. Olho aberto com esses jogadores para quem curte mercado de finalização, chute a gol ou mesmo gol. Bora lá, time, agora eu vou falar um pouquinho de Copa do Brasil. Um pouquinho não, vou trazer todas as partidas para vocês. Começando às 19 horas, Palmeiras versus Fortaleza. Jogo no Allianz. Lembrando que é o primeiro jogo do mata-mata das oitavas de final, tá legal? Palmeiras jogando em casa dos 5 últimos jogos, venceu 4 e empatou 1. Tem um baita retrospecto jogando no Allianz. Mercado de gols também vem muito forte. Mais de 1,5 gols e ambas marcam, batendo aqui em 5 de 5. Fortaleza como visitante também vem muito bem, são 2 empates e 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, todos eles batendo pelo menos mais de 1,5 gols. O Palmeiras ganhou aqui 4 e uma vitória do Fortaleza. Ou seja, jogando no Allianz, geralmente o Palmeiras leva a melhor. Eu já vejo aqui 2 alternativas em pré-live com vocês, tá? O mais de 1,5 gols, odd de 1,36, 1,35, vejo com bons olhos pelas 2 equipes. Palmeiras e Fortaleza fazem temporadas bem ofensivas e jogos geralmente com gol. Eu sei que é a primeira partida de mata-mata, mas eu acho que o mais de 1,5 gols pode ser interessante. Por que eu estou falando isso, né? Porque geralmente o primeiro jogo as equipes podem se estudar um pouquinho mais. E aí, na segunda partida, que é a hora do vamos ver, de repente a gente sempre tem uma equipe sendo eliminada, ela vai para cima com tudo, e aí no segundo jogo de mata-mata, a gente acaba tendo uma tendência maior para gols, tá legal? Mas aqui, em virtude da característica, eu também acho que a gente pode pensar em mais de 1,5 gols. O Palmeiras tem uma odd de 1,55, 1,54, e o Palmeiras é um time muito difícil de ser batido no Allianz, no comando do Abel. Em pré-live, Palmeiras empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o Palmeiras amassando, dá para pensar na vitória seca, tá legal? Vamos dar uma olhadinha aqui nas probabilidades. Falei de mercado de gols. Mais de 1,5 gols, 85% de chances disso acontecer, ou seja, 2 golzinhos no confronto. Mercado de escanteios eu também gosto muito. A média do Palmeiras no Allianz é uma média muito alta, 8,6 escanteios por partida. Se o gol não sai rapidamente, geralmente o Palmeiras faz muitos escanteios, tá legal? A média do Fortaleza também é boa, 5 escanteios aqui por jogo de média. Média de cartões, o Palmeiras toma 2,3, o Fortaleza 2,9. Aqui, para cada equipe tomar no mínimo um cartãozinho. Jogo para mais de 1,5 gols, um leve favoritismo para o Palmeiras, ligado aqui em mercado de cantos. O Palmeiras é muito forte nos escanteios se o gol não sair rapidamente, e um cartão para cada equipe. Fechado?
Dando continuidade, 19 horas eu tenho aqui Santos versus Bahia. O Santos, dos 5 últimos jogos em casa, mandando muito bem. 3 vitórias, 2 empates. Com relação ao mercado de gols, ele oscila um pouco, né? Os 2 últimos jogos, placares bem elásticos e os 3 outros placares magros. Qual será o placar do Santos nessa partida? Interrogação. Mais de 1,5 gol, bate aqui 2 de 5. Menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Por ser a primeira partida do mata-mata, eu fico aí com uma tendência maior para o menos de 3 gols e meio, tá legal? O Bahia jogando como visitante oscila. 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 4 de 5. Menos de 3 gols e meio, 5 de 5. E a última partida como visitante do Bahia foi exatamente perdendo para o Santos por 3 a 0. No histórico, 5 jogos, o Santos venceu 1, 2, 3, 4 e tivemos 1 empate. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Time, vejo 2 alternativas já em pré-live com vocês, tá? O Santos joga em casa, então tem sim um leve favoritismo. Odd de 2,10, Santos, empate anula, acho que pode ser um cenário. Com relação ao mercado de gols, o menos de 3 gols e meio em pré-live, odd de 1,23. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado que o Santos nas últimas partidas fez gol pra caramba. Vamos dar uma olhadinha nas probabilidades. Menos de 3 gols e meio, 75% de chances de ocorrer. Para quem tem curiosidade, o mais de 1,5 gol, 65%. Um pouquinho aí menor a probabilidade, tá bom? Com relação aos escanteios, as 2 equipes mandam muito bem. O Santos tem uma média de 5,6 cantos por partida e o Bahia 8 escanteios de média. O Bahia fazendo aí muitos escanteios. Com relação aos cartões, o Santos tem uma média de 2,6, o Bahia 2,9, para cada equipe tomar pelo menos um cartão. 19h30, Grêmio versus Cruzeiro. O Grêmio dos 5 últimos jogos venceu 2, empatou 3, não perdeu nenhuma. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. Cruzeiro jogando como visitante oscila. 2 vitórias, 3 derrotas. Mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 4 de 5. No histórico, 5 jogos, 4 batem menos de 3 gols e meio. E eu tenho aqui 2 empates, 2 vitórias para o Grêmio, 1 vitória para o Cruzeiro. Um confronto historicamente bem equilibrado e eu acho novamente que teremos um jogo bem equilibrado aqui, tá legal? Com relação ao mercado de gols, por ser a primeira partida, eu acho que esse menos de 3 gols e meio, com odd de 1,26, pode ser interessante. Pega essa odd, coloca numa dupla. É o que eu falo, primeiro jogo é mais estudado, o time visitante quer levar um bom resultado para resolver depois em casa, no caso o Cruzeiro resolvendo depois em Belo Horizonte. Então tudo leva a crer que a gente vai ter um jogo aqui para menos de 3 gols e meio. Obviamente que isso aqui é futebol, pode rolar um 3-3 aqui? Claro que pode, portanto mantenho sempre gestão de banca. Falando um pouquinho das probabilidades, mercado de gols, menos de 3 gols e meio, 75%. Quem quiser operar o mais de 1,5 gol, também tem 75%. Como é a primeira partida, eu vou em menos de 3 gols e meio. Com relação aos escanteios, as 2 equipes produzem muitos cantos. O Grêmio com uma média alta, 8,1, e o Cruzeiro 6,2. 2 equipes que fazem muitos cantos, tá legal? Com relação aos cartões, o Grêmio toma por partida uma média de 2,4, 2,2 para o Cruzeiro, para cada equipe receber pelo menos um cartão. E bora, 20 horas, Sport versus São Paulo. Sport que vem numa temporada muito boa. Nos últimos 5 jogos em casa, ganhou 4, empatou 1, na verdade aqui ganhou todas, tá legal? Ganhou essa partida contra o Ceará e depois acabou perdendo nas penalidades. Ou seja, o Sport em casa, 5 jogos, 5 vitórias. Mercado de gols, eu vou trazer 2 cenários aqui para vocês. O mais de 1,5 gol e o menos de 3 gols e meio. Mais de 1,5 gol pela temporada do Sport. Menos de 3 gols e meio porque é a primeira partida de mata-mata. Mais de 1,5 gol bate aqui em 4 de 5. Menos de 3 gols e meio, 4 de 5 também. O São Paulo como visitante empata pra caramba. 5 jogos, 4 empates,
apenas uma vitória. Mercado de gols, mais de 1,5 gols, somente 2 de 5. Menos de 3,5 gols, 5 de 5 São Paulo jogando como visitante. No histórico, 5 jogos, o São Paulo venceu 1, 2, 3 e tivemos 2 empates. Menos de 3,5 gols, 4 de 5. Time, novamente, eu acho que é um cenário para menos de 3,5 gols, tá legal? Eu tenho aqui uma odd de 1,22 para menos de 3,5 gols. Quem de repente acreditar no mais de 1,5 gol, espera 5, 10 minutos ao vivo, ó, que essa odd já bate 1,50, 1,60. Se o jogo estiver em alta intensidade, chute a gol, escanteio, pode também ser uma alternativa. Quem for buscar algo a favor do esporte, toma cuidado. O São Paulo fora de casa, ó, empata pra caramba. Aí protege o empate anula do lado do esporte. Apesar que eu vou ser sincero, acho um confronto muito equilibrado. Iria aqui primeiro em menos de 3,5 gols. Vou mostrar a probabilidade para vocês. Menos de 3,5 gols, 85% de chances disso acontecer. O mais de 1,5 gol, a gente tem 70%, tá? Uma probabilidade um pouco mais baixa. Gosto muito dos escanteios. O Sport tem uma média alta, 7,9. E o São Paulo também é um time que faz muitos escanteios, 6,8. Escanteio deve ser bacana aqui para essa partida, de repente para quem quiser operar. E mercado de cartões, 1,9 para o Sport, 2,7 para o São Paulo, pelo menos um cartãozinho para cada equipe. E bora, 21h30, tenho aqui América Mineiro versus Internacional. O América Mineiro em casa oscilando bastante. Dos últimos 5 jogos, perdeu 3, ganhou 2. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Alta probabilidade para gols. O time do América geralmente fazendo e tomando gols, tá legal? O Internacional como visitante, um retrospecto aqui bem feio, né? São 3 empates, 2 derrotas, mercado de gols mais de 1,5 gol também batendo em 5 de 5. No histórico, 5 jogos, mais de 1,5 gol bate aqui em 3. O América venceu 2 partidas, o Inter venceu 1 e tivemos 2 empates. Time, 2 equipes que vêm oscilando pra caramba para a gente tentar buscar resultado, né? Eu acho que o mais de 1,5 gol, mesmo sendo a primeira partida, talvez aqui seja um cenário interessante. Como eu falei, o América Mineiro em casa é um time que geralmente faz e toma gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, odd de 1,37, 1,42. Vamos lá, dar uma olhadinha na probabilidade. Mais de 1,5 gol, 85% de chances disso acontecer. Com relação aos escanteios, a média do Coelho, que é o América Mineiro, é de 5,8 e o Inter 4,3. Com relação aos cartões, o América tem uma média até que baixa, 1,7 por jogo e o Inter 2,9. Aqui o Internacional tomando mais cartões, né? Mas eu acho que como é um jogo de mata-mata, um cartãozinho acaba saindo para o lado do América também, para ambas as equipes receberem um cartão. E bora, 21h30, Atlético Paranaense, o Furacão enfrentando aí o Botafogo. Vou falar uma coisa para vocês, hein? Furacão e Coxa no domingão, que jogaço! Assisti praticamente na íntegra, olha, tem jogos que valem a pena você ficar ali os 90 minutos. Um jogaço, cheio de emoção e reviravolta no final. O Botafogo, a sensação do Campeonato Brasileiro, acabou perdendo a última partida para o Goiás e o Goiás ganhou com mérito, tá legal? Mas o Botafogo vem muito bem no Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha aqui nas races. Furacão jogando em casa, 5 jogos, 5 vitórias. O Furacão na Arena da Baixada, sempre um adversário muito difícil. Com relação ao mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. O Botafogo jogando como visitante também vem muito bem, apenas uma derrota, essa que eu citei para o Goiás, um empate e são 3 vitórias. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. Time, mercado de gols mais de 1,5 gol, bem quente, as duas equipes muito bem e uma odd bem bacana, hein? Odd de 1,45. 5, 10, 15 minutos do primeiro tempo, essa odd já está acima de 1,60, tá legal? Se o jogo estiver em alta intensidade, chute a gol, escanteio, pressão, mais de 1,5 gol, odd acima de 1,50, 1,60, acho que pode ser uma alternativa. Vamos dar uma olhadinha na probabilidade, né? A gente tem 80% de chances de ver pelo menos 2 gols no confronto.
Com relação aos escanteios, o Furacão tem uma média de 5,2, o Botafogo 4,8, uma média aí de 5 cantos para cada equipe. Com relação aos cartões, a média do Furacão é baixa, apenas 1,2. O Botafogo tomando mais cartões, uma média de 3, né? Quem for operar cartão, toma cuidado para o lado do Furacão, que toma poucos cartões. Aqui eu vejo um cenário para mais de 1,5 gols, um leve favoritismo para o Furacão, e com relação aos escanteios, a gente tem uma média aí de 5 cantos por equipe. Com relação aos cartões, vai no Botafogo que a média está melhor. Para entrar aqui no Furacão está um pouco arriscado. E para fechar aqui, Copa do Brasil, 21h30, Atlético Mineiro versus Corinthians. O Atlético Mineiro jogando em casa vem numa tocada boa. 5 jogos, 4 vitórias, apenas uma derrota. Mercado de gols mais de 1,5 gols, 5 de 5, alta probabilidade para gols. O Corinthians como visitante vem mal. 5 jogos, 4 derrotas, apenas uma vitória e ganhou do Liverpool do Uruguai, que é uma equipe bem modesta. Mercado de gols mais de 1,5 gols, também batendo aqui em 5 de 5. Time, já vejo duas alternativas em pré-live. O Galo joga em casa, tecnicamente tem uma baita equipe, né? Se a gente olha no papel ali, Hulk, Paulinho, enfim, vários jogadores de qualidade, o Pavon também. O Corinthians também tem esses jogadores, mas o Corinthians está precisando extrair a qualidade dos jogadores. Vem numa tocada estranha, teve um jogo polêmico contra o São Paulo e o Pô fechou. Vai ter muito trabalho para colocar aqui o timão na linha. Será que vai ser nessa partida? Interrogação, um jogo muito difícil e a sequência do Corinthians é terrível. Depois, quem gosta do Corinthians, é corintiano, dá uma olhada aí na sequência. É pancadaria. Voltando para a análise, eu já vejo aqui duas alternativas. Eu tenho uma odd de 1,62, 1,57 para o Atlético Mineiro. Em pré-live, Galo, empate anula. Pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o Galo amassando, dá para pensar na vitória seca. Com relação ao mercado de gols, o mais de 1,5 gols vem em alta probabilidade e eu gosto da odd. Odd de 1,49 e 1,44. Uma odd alta em pré-live. E se você esperar 5, 10, 15 minutos, isso aqui já vai estar, se não sair o gol, claro, em 1,50, 1,60. Jogo em alta intensidade, você pega o mais de 1,5 gols com odd acima de 1,60. Também acho um bom caminho. Vamos ver aqui as probabilidades. 80% para a gente ver pelo menos 2 gols no confronto. Falei do mais de 1,5 gols. Com relação aos escanteios, o Galo tem uma média de 6,1 e o Corinthians 4,4. Eu vejo assim o jogo, né? Partida iniciou, juizão apitou, o Galo deve tomar as rédeas da partida e ter aí mais o controle da bola. Automaticamente, se o gol não acontecer rapidamente, os escanteios vão acabar vindo, tá legal? Com relação aos cartões, 2,9 é a média do Galo, 2,5 para o Corinthians, duas equipes que tomam muitos cartões, pelo menos um cartãozinho para cada lado. Se você quiser correr um pouquinho mais de risco, para ambas equipes receberem 2 ou mais cartões, tá legal? E aqui fica uma última dica, com relação à finalização, chute a gol ou mesmo gol, pelo lado do Galo, o Hulk, e pelo lado do Corinthians, o Roger Guedes vem chutando bastante, tá legal? Bora lá pro nosso bilhetinho, antes aquele recado especial, grupo VIP, custo-benefício que cabe no seu bolso, rodada de Champions, Copa do Brasil, a gente manda bilhetinho pré-live, bem cedinho para vocês no Telegram, várias entradas ao vivo em jogos de alta intensidade. E se você está começando, é um excelente produto para você evoluir e aprender diversas entradas, tá? Vai evoluir muito mais rápido. O link está aqui embaixo, como eu falei, um custo-benefício que cabe no seu bolso, planos de futebol a partir de R$ 29,00 por mês. Vem que eu estou te esperando, você vai gostar. Vamos para o nosso bilhetinho que eu já falei demais. Eu criei um bilhetinho, você vai em criar aposta, tá legal? E aí você consegue fazer esse bilhete que eu criei aqui pela Bet365, tá certo? Time, e fui na Champions League, né? Champions League é bom demais. O que eu vou buscar no jogo do Manchester City contra o Real Madrid? Para a partida ter mais de 1 gol, ou seja, precisamos de 2 gols,
mais de 2 escanteios para o Manchester City, mais de 0 escanteio para o Real Madrid, mais de 0 cartão para o Real Madrid, cartão é no Real Madrid, tá bom? E mais de 1,5 finalização para o Haaland. Se tudo isso acontecer, odd de 1,61. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Vocês não esqueceram de dar aquele likezão, né? Conteúdo de graça, probabilidade, marreta o like aí, que é o pagamento que vocês fazem pra gente, até porque o conteúdo é 100% de graça. Tá de bobeira? Tem 3 segundinhos? Faz um comentário e compartilha o vídeo com aquele seu amigo que não para de tomar head. Aqui, eu tenho certeza, vai tomar menos heads. Time, aquele forte abraço, boas operações, te vejo aqui amanhã. Valeu, fui!